Tudo se inicia quando Bartolo avista o patrão e grita por ele, fazendo com que Mateu e Juliana os visse também. Mateu deixa Angélica e puxa Rosana para dançar, ela tenta recusar, mas não consegue, enquanto Juliana ao lado olha enciumada. Batista aparece com o vinho e oferece aos patrões. Maria do Socorro fica espantada quando trocam os casais na dança, e Mateu dança com Juliana e Rosana fica com um desconhecido, e diz para chamarem Rosana para ir para casa, mas Gomercindo pede para deixá-la. Mateu deixa Rosana, e pega Angélica novamente para dançar, e deixa Rosana frustrada. Gomercindo chega em casa dizendo que viu Mateu dançando com Rosana, Angélica e Juliana, e não viu nada demais. Maria do Socorro diz que Gomercindo protege demais o genro, mas Gomercindo diz que ele é um homem de bem, e Maria do Socorro diz que ele confia demais no genro. Gomercindo diz que confia, pois até agora ele não deu nenhum motivo para pensar o contrário, e diz que elas estão fazendo tempestade em copo d'água. Na festa, Mateu encerra sua participação e chama as moças para irem para casa, e Juliana também, e todos retornam juntos. Anacleto diz à mulher que deveria ter matado Augusto, mas diz que ainda dá tempo de deixar Angélica viúva. No quarto, Angélica diz a Juliana que nunca tinha dançado daquela forma. Juliana pergunta se ali é correto uma mulher casada dançar com outro homem, mas Angélica diz que ele é seu cunhado, e que não tem nada demais, do mesmo jeito que ele dançou com ela, e Juliana confirma. Juliana diz que quando Rosana chegou, ele a largou para ir dançar com ela, e Angélica não perde tempo e pergunta se ela se importou, mas Juliana disfarça e diz que não, pois ela é a mulher dele. Angélica diz que Rosana é muito ciumenta também, e que Rosana achava ele um italiano fedido. Juliana pergunta se ela também não achava, mas Angélica diz que não, e que achava doce o cheiro de suor dele, mas diz que não gostou dele de início. Juliana pergunta por quê. Angélica diz que achava ele bruto e rude. E quando sua irmã se interessou por ele, ela disse que seria loucura a irmã se casar com ele. Então Juliana abalada diz que vai dormir pois está muito cansada. Angélica concorda, e diz que também está cansada. No quarto, Rosana pergunta a Mateu se ele gostou de dançar com Juliana, mas ele diz que dançou também com Angélica e com outras meninas da colônia. Rosana pergunta se ele gostou de dançar com Angélica, ele furioso, pergunta se ela terá ciúmes da irmã também, e diz para ela não o encher com essas conversas. Rosana diz que tem medo de perdê-lo, e ele diz para então ela parar de bobagem. Rosana pede para ele jurar que nunca vai deixá-la, e Mateu pergunta se ela vai continuar com esse assunto. Rosana deita no peito de Mateu, e diz que se ele a deixar, ela não colocará o filho deles no mundo. Mateu fica chocado, e diz para ela não falar isso novamente, mas ela jura que fará isso. Pela manhã, Juliana está lavando roupas com Leonor, que diz que ela está muito feliz, e pergunta por quê. Mas ela diz que não é nada. Nesse instante, Rosana aparece, e pergunta pelo marido, e Leonor diz que está com o pai dela. Rosana se vira para Juliana e pergunta se ela gostou de ontem, e Juliana diz que sim. Rosana pede para que Juliana não a trate por Dona Rosana, mas Juliana diz que é respeito, mas Rosana diz que não importa pois as duas são mulheres casadas, e Juliana concorda. Leonor pergunta se Rosana quer algo, mas ela nega, e volta para casa. Leonor diz que Rosana não gostou de ver Juliana dançando com Mateu ontem, mas Juliana diz que ela sim gostou de dançar com ele. Gomercindo diz a Mateu que não achou nada demais, mas sua filha não gostou de vê-lo dançando com Juliana e diz que eles devem ter discutido no quarto. Mateu diz que não chegaram a discutir, mas Rosana disse uma barbaridade ontem, e conta que ela disse que se ele a deixar, o filho deles não nasce. Gomercindo pergunta como assim, e Mateu disse que o bebê morrerá com ela, pois ela disse que se mata. Gomercindo se enfurece, e pergunta o que ele disse à filha, mas Mateu falou que não disse nada. Gomercindo pergunta se ele pretende deixá-la, mas ele diz que não, e que nem pensa nisso.
Gomercindo diz que não foi uma boa ideia trazer Juliana para a fazenda, e Mateu diz que também acha que não, e que os dois erraram. Gomercindo diz que deposita toda a confiança do mundo em Mateu, e pergunta se ele o decepcionaria, e Mateu diz que não. Gomercindo diz que terão de arrumar um jeito de tirar Juliana de lá, e Mateu pergunta para onde, mas Gomercindo diz que não sabe ainda. Mateu questiona que ela é sozinha nessa vida, mas Gomercindo diz que é uma tentação eles dois vivendo juntos ali, e diz que não quer arriscar o casamento de sua filha mesmo contando com a lealdade dele. Angélica fica indignada ao saber que Rosana disse essa barbaridade para Mateu, e diz que nunca imaginou que ela fosse tão fraca. Rosana diz que sem seu marido, sua vida não tem mais nenhum sentido. Mateu conversa com Bartolo e diz que teve uma conversa muito séria com o sogro, e não sabe o que fazer, mas Bartolo diz que ele não tem que fazer nada, apenas continuar ali pois tem um sogro que o adora, e que deixará ele milionário quando juntar as pernas. Mas Mateu diz que ama Juliana, e que Rosana disse que se mata e leva o filho junto se ele a abandonar. Bartolo pergunta se ela é louca, e diz que isso é muito sério. Juliana continua lavando roupas, quando Leonor diz que Mateu conversou com o marido dela, e pergunta se ele pretende fugir com ela. Juliana tenta fugir do assunto, mas Leonor diz que para ela pode contar a verdade. Então Juliana confessa que sim, que ele pretende fugir com ela. Nesse momento, Eleonor a questiona se ela deixará ele destruir sua vida por causa dela, mas Juliana diz que ele não estará destruindo nada, mas Leonor diz que se ele for embora deixará toda a fortuna que o sogro tem para ele, os cafezais e muito mais, e que jogará todo o seu futuro no lixo, e deixa Juliana pensativa. Marco Antônio pressiona Tizio para saber notícias de Juliana, mas o garoto diz que não sabe de nada. Nesse momento, Maria do Socorro conversa com Gomercindo, que conta que a filha disse que irá se matar caso Mateu a abandone. Maria do Socorro acha um absurdo, e diz que se uma desgraça acontecer a culpa será dele por ter trazido Juliana para morar ali. Gomercindo diz que sabe, e pede para que ela chame Juliana para conversar com ele. Antenor diz a Marco Antônio que quer conversar com Damião, mas Marco Antônio diz que quer falar com ele primeiro, e pede para ele entrar. Maria do Socorro chega na cozinha, e diz a Juliana que Gomercindo a espera na sala, pois quer falar com ela. Na sala Juliana diz que está ouvindo, e Gomercindo diz que voltará a São Paulo, e fará de tudo para resolver o problema do filho dela, e ela diz que nunca esquecerá isso. Então Gomercindo diz para apressarem isso, e ela pergunta como, e ele manda ela preparar suas malas para eles viajarem hoje mesmo, e Juliana fica chocada. Maria do Socorro diz a Angélica que seu pai irá a São Paulo para resolver o problema do filho de Juliana, e quer que ela vá também, mas Angélica diz que prefere esperar seu marido vir buscá-la, mas Maria do Socorro diz que é uma ordem do pai, e que lugar de mulher casada é dentro de casa. Gomercindo pede a Amadeu que cuide do coxo para o levar à cidade. Mateu diz que ele pode cuidar disso, mas Gomercindo diz que ele irá à cidade com Angélica e Juliana, para resolver a questão do filho dela, e Mateu diz que vai com eles. Mas Gomercindo diz que ele ficará com sua esposa. Antenor diz a Marco Antônio que não gosta de Mateu, e que teve a oportunidade de acabar com o italiano e não fez isso. Marco Antônio diz que ele veio com Gomercindo falar com ele e o pai, e tirar satisfações sobre o sumiço do filho dele, e acha que ele deve ter levado Juliana. Marco Antônio pergunta até que ponto vai o ódio dele pelo italiano. Antenor pergunta por que ele está dizendo isso. Marco Antônio quer saber que se ele tivesse outra oportunidade com o italiano se ele o pouparia, e Antenor fica pensativo. Gomercindo diz a todos que volta ainda essa semana, e pede a Mateu para que cuide bem da fazenda. Ao saírem, Rosana vai à cozinha e diz que está aliviada. Leonor diz que Gomercindo fez o que era certo, e Rosana diz que agora poderá dormir aliviada, pois seu pai levou a tentação embora. Mateu está desolado com a ida de Juliana, e lembra das palavras dele dizendo que iria fazer alguma coisa para eles ficarem juntos. Antenor diz que já correu atrás de muito negro fujão na vida,
e já colocou muitos deles no tronco também, mas que nunca matou ninguém, nem por desavença própria, e nem por encomenda. Antenor diz que pode dar a localização da fazenda, apesar que ele pode encontrá-la muito facilmente, já que Gomercindo é um fazendeiro dos mais conhecidos na região. Mas diz para Marco Antônio não contar com ele para esse serviço, pois honra ele lava a dele, e não a dos outros, e vai embora. Gomercindo, Angélica e Juliana chegam à casa em São Paulo, e Gomercindo diz que pelo jeito o marido dela não está. Ela diz para ele não se preocupar, e leva Juliana para o quarto. Augusto diz a Paola que não entende o porquê dela não querer nem falar com ele, já que ela sabia que ele se casaria com Angélica de qualquer jeito, mas ela diz que não quer ser a outra, e ele não se conforma, pois ela veio para São Paulo sabendo disso, então ela diz para ele se conformar e pronto. Augusto diz que ela arrumou outro homem, mas Paola diz que não é verdade, e o manda ir embora e não voltar mais. Mas Augusto diz que voltará sim, e Paola garante que ele perderá seu tempo, mas Augusto diz que isso eles vão ver. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.